estavam aqui invadiram a cidade de Ai por trás. A Bíblia não diz, mas eu imagino que quando ele levantou essa lança aqui, foi um sinal para o povo. Sua lança reluziu, como ele estava numa posição estratégica, onde ele daqui era visto pelo povo que estava aqui no oeste, que eles não estavam detrás mesmo da cidade. Se ficasse completamente atrás da cidade, eles não veriam a Josué. Então, quando sua lança reluziu, é o que eu imagino, e foi o sinal de que eles deveriam atacar. Então, os guerreiros vieram e tomaram toda a cidade de Ai. E mataram a todos, começaram a matar a todos. Então, começaram a queimar tudo. Quando o rei de Ai, que já estava aqui atrás do povo de Josué, olhou para trás e viu a cidade queimando, tentou voltar, mas agora o povo avançou, inclusive os que estavam no acampamento, avançou contra os guerreiros de Ai, e agora que esses homens já haviam queimado a cidade, o que eles fizeram? Também vieram e cercaram os guerreiros de Ai. Vamos dizer que esses são os guerreiros de Ai. Então aqui eles mataram todos os homens. A Bíblia diz que eles mataram naquele dia 12 mil pessoas, era a população da cidade de Ai. Então, veja que foi um massacre. O povo, a cidade toda, tinha 12 mil homens, 12 mil pessoas, contando inclusive com as mulheres e crianças, enquanto que Josué estava com 30 mil guerreiros. Mas não foi por conta desses guerreiros que eles venceram a guerra, foi porque Deus deu a cidade a eles. Deus agora havia prometido e foi o que Deus fez. Então o povo manteve apenas o rei vivo e entregou a Josué. Josué enforcou o rei numa árvore e depois de morto ele o colocou na frente da cidade, queimou o corpo do rei e fez um monte, né? Lá no versículo 29, e ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde. Esse madeiro é uma árvore, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, na frente da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. Queimou, não, eu equivoquei quando falou queimou. Ele fez um montão de pedras. Continuando, esse capítulo é um pouco longo. Josué edifica um altar. Depois disso, Josué edifica um altar e escreve a lei em pedras e a lê para o povo, né? No versículo 30, então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Onde foi que Josué edificou o altar após a derrota de Ai, a vitória contra Ai, no monte chamado Ebal. Na verdade, esse nome Ebal não tem significado. A gente não achou. E fizeram um altar como Moisés havia ensinado, lá em Êxodo, no capítulo... Êxodo capítulo 20, versículo 25. Deus ensinou como o altar devia ser feito. Devia ser feito com pedra bruta, que não tivesse sido cortada. Então essa pedra devia ser do jeito que ela estava, do jeito que Deus fez. Não deveria passar ferro, né? Que ele diz que não deveria passar ferro. Josué fez esse altar e ali escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, ou seja, os 10 mandamentos. E no 13 diz que todo Israel, com os seus anciãos, os príncipes e seus juízes, estavam de uma banda da arca perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal.
Vamos entender isso. Como era? Deus tinha orientado a Moisés que quando chegasse lá neste local, fizesse dessa forma. Existiam 2 montes que os historiadores chamam de montes gêmeos. Quais são esses montes gêmeos, gente? Gerizim e o outro é Ebal. Gerizim e Ebal. O que eles tinham que fazer? A arca ficava no meio, no vale, entre esses 2 montes. Aqui são 2 montes. A arca ficava aqui no vale, na planície, aqui no lado plano, como se o monte fosse aqui. Deixa eu fazer com isso aqui. Aqui eram os 2 montes, são chamados de montes gêmeos, Gerizim e Ebal, olha eu repetindo. E a arca e os sacerdotes ficavam aqui. Metade das tribos, ou seja, 6 tribos ficavam de um lado e 6 tribos do outro lado. A gente encontrou o que é Gerizim. Gente, a cabeça está tão ruim que eu já esqueci, mas vou dizer agora a vocês o que é Gerizim. Eu esqueci, mas vocês não podem esquecer, porque vocês podem ser que precisem responder. Gerizim significa terra estéril. E Ebal não tem significado. Então, metade das tribos em Gerizim, outra metade em Ebal. E assim, Deus abençoou o povo e diz no versículo 35 que Josué leu toda a ordem de Deus, todos os mandamentos de Moisés, que Moisés havia escrito, todo mundo teve que ouvir. Ele leu lá em voz alta para que o povo não se esquecesse. Pessoal, às vezes essas histórias das guerras parecem algo muito medonho, algo muito terrível e algo muito mal, né? Mas entendam, em primeiro lugar, que Israel, quando estava invadindo, entre aspas, essas terras já eram de Israel desde o tempo de Abraão. Só que quando o povo saiu, quando a família de Jacó saiu para ir morar com José no Egito, então deixaram as terras de Canaã. E Deus já havia profetizado, já havia dito que eles iriam passar 430 anos 430 anos escravos em terra estranha, mas que depois Deus os traria de volta. Então, na verdade, Israel estava tomando o que era seu. E por que Deus mandava que matasse esse povo dessa forma assim para a gente, né, para a época de hoje tão violenta? Não que em nome de Deus a gente tem que fazer isso, mas na época era preciso. Esses povos que ocuparam Canaã nesses 430 anos em que o povo estava no Egito, esses povos eram povos maus, segundo a palavra de Deus. Eles queimavam seus filhos no fogo, eles matavam, se prostituíam, eles idolatravam, eles não reconheciam o Deus de Israel como seu único e suficiente Deus, o único Deus verdadeiro. Alguns até acreditavam no nosso Deus, no Deus de Israel, mas não tinha somente o Deus de Israel. Então, por isso, Deus puniu a todos esses povos, usando como arma o povo de Israel. Amém? Até o capítulo 9. Fiquem na paz, Deus os abençoe. Leiam, estudem, orem. Lembrem-se, quando vocês oram, vocês falam com Deus. Quando vocês leem a Bíblia, a palavra de Deus, Deus fala com você. Amém.